Fala galera, como é que vocês estão? Tá tudo certo por aí? Espero que sim, que Deus te abençoe. Estamos começando o nosso terceiro episódio do Presbicast. E hoje nós vamos ter aqui uma convidada super especial, a pessoa mais conhecida da IPB. Junto com a gente também, sempre ele, o monstro sagrado da comunicação, o bruxo dos computadores, Youssef! Tudo bem? Olá, Fê. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Muito feliz de poder receber você, bater esse papo. Espero que você fique à vontade e que Deus conduza, né, esse tempo aqui para um tempo de edificação, de alegria e de amizade, tá bom? Com certeza. Já tô em casa. Já tá em casa? Já tô em casa, literalmente. Gente, a Maria Elisa, ela é uma grande serva de Deus, uma amiga especial, temos uma amizade aí de anos, né, praticamente, uma irmã mesmo, cresceu junto comigo, com a minha irmã, muito amiga da minha irmã também, né, best friends, mas assim, há controvérsias, né, porque, enfim, polêmica, né, a gente vai deixar isso para depois, né, Maria Elisa? Mas a Maria Elisa também é uma mulher de Deus, formada em engenharia agrícola, né, tem atuado nessa área há muito tempo, tem servido ao Senhor, e a gente vai bater um papo, conhecer um pouco a história dela. E também, Youssef, a Maria Elisa foi membro da IPB de Batatais. A primeira questão aqui que a gente vai tratar aqui é assim, quantas IPBs você já foi membro? Ó, eu nasci na Presbiteriana Betel, lá em Limeira. Congreguei lá até os 18. Aí depois fui pra Vila Rosária, também em Limeira. E aí, mesmo morando em Campinas... É que eu mudei muito, né, gente? Eu morei em várias cidades. Então, mesmo quando eu tava em Campinas, depois morei em São Paulo e eu continuei lá na Vila. Fui pra Rio Preto e lá eu não consegui me adaptar muito à igreja presbiteriana lá. E vim para Batatais, onde congreguei um ano que pareceu uma vida inteira, assim. É uma igreja do meu coração, sinto uma saudade imensa de todo mundo aqui. Com certeza, levo todo mundo no meu coração. Então, eu sou uma pessoa que, né, tenho rodinha no pé, então já morei em vários lugares. Você é de todo mundo e não é de ninguém, né, Mar? Sou de Jesus, sou evangélica. Ô, Mar, assim, eu tenho uma experiência muito legal com você, que logo assim, no começo desse processo da minha conversão, eu vi um testemunho seu numa campa e aquilo impactou profundamente assim, o meu coração e a minha história. Foi quando assim, você contou pra galera ali no acampamento a sua experiência com Deus, sua realidade com Deus. E assim, e a gente sempre vê, né, esses testemunhos vindo assim, nossa, eu estava no mundo, né, o famoso testemunho, né, eu era um bêbado e vivia drogado, mas Jesus, né, até música isso aí. Mas ali você falou assim, olha, eu queria compartilhar assim, que eu sempre tive um privilégio muito grande de crescer na igreja. E eu agradeço a Deus por esse privilégio, por eu não ter precisado experimentar o mundo, experimentar, né, as coisas lá fora. Eu queria assim que a gente pudesse conversar um pouco sobre esse assunto, né? Como foi essa experiência sua com Deus, da sua infância, porque a Maria Elisa, ela é igual o Marcos, viu? Ela é presbiteriana do Papa Amarelo, né? Então eu queria que você contasse para nós assim, como foi crescer na igreja, se tornar uma adolescente cristã, ir para a faculdade sendo cristã, enfim, até a sua trajetória aqui. Legal. Eu acho assim que, principalmente ali na adolescência e tal, a gente fica nessa crise, né? Ai, quando que foi? Eu lembro que quando eu era, né, eu nasci num berço evangélico, meu avô era pastor da presbiteriana, então eu sempre fui na igreja presbiteriana desde que eu nasci. Literalmente, com uma semana de vida, eu tava lá, minha mãe me levou e meu irmão ainda se trancou num quarto no primeiro dia de ciúmes. Então, assim, literalmente estou ali desde o início. E aí, assim, na adolescência a gente fica aquela crise de, né, nossa, mas quando foi? Porque, assim, a gente ia nos acampamentos e aí tinha sempre esse testemunho de, nossa, já não sei quando foi quando eu conheci Jesus. Mas antes eu fiz, acontecia, não sei o que, blá, blá, e aí conheci Jesus. Tem uns testemunhos que é até assim, né? A pessoa tava no mundo, fala, aí eu conheci Jesus. Cara, e aí eu ficava... E aí Deus falou muito no meu coração sobre isso, que eu tive o privilégio, Fê, de não só crescer num lar cristão, como me encontrar com Jesus desde muito nova. Então, não era assim,
eu simplesmente só ia na igreja por ir. Eu sempre amei muito a Jesus. Eu sempre, desde pequena, eu busquei as coisas do alto, eu buscava conhecer sobre o Senhor, eu amava ir na igreja, algo que, assim, eu tinha muito prazer em estar ali, em me envolver, em participar das coisas do Senhor. Então, não era simplesmente ir por tabela, porque meus pais vão, eu vou. Não, era uma coisa que eu sempre amei. Então, e aí Deus trouxe muito isso no meu coração, que o privilégio, porque, assim, a hora que você ouve esses testemunhos de gente quebrando muito a cara, assim, e eu tenho certeza que se você conversa com essas pessoas, elas vão te falar, cara, se eu pudesse, eu não ia. Se eu pudesse trocar tudo isso que eu vivi de errado por uma vida inteira com Jesus, com certeza essas pessoas trocariam. E eu, então, tive esse privilégio do Senhor estar comigo, me poupar de muita coisa, que eu sei que no mundo, traumas, coisas ruins que poderiam acontecer comigo, porque o Senhor me escolheu muito nova. Então, desde pequena, eu sempre amei o Senhor, sempre fui muito participativa. Eu cheguei a ser a membra mais nova do presbitério da SAF, lá de Limeira, com 11 anos, e era daquela que estava na programação da SAF. Eu amava ir na programação da SAF, gente. Um monte de senhorinha que aí ia fazer a brincadeira, e aí era brincadeira de bexiga, e aí uma falava, eu não tenho fôlego, não tenho suficiência respiratória, eu não posso brincar, a outra, eu não posso correr porque quebrei. Era maravilhoso. Então, assim, desde pequena, comecei a dar aula na igreja muito nova. Com 12 anos eu dava aula no cultinho infantil. Então, hoje tem uns marmanjos aí de mais de 20 anos me chamando de tia, que eu falo, não, apenas pare. Uhum. Então, acampamentos, eu comecei em acampamentos. Minha mãe também, eu falo que ela é uma missionária, assim, minha mãe. Então, ela também serve, desde que eu me conheço por gente, minha mãe serve. Então, eu cresci com esse referencial. Então, minha mãe ia para acampamento quando a gente era bem pequenininho e carregava eu e meu irmão. E a gente ia para acampamento. Então, cresci nesse negócio de acampamento, de estar junto, de ter amigos que professam a mesma fé, que eu acho que isso é algo que hoje, principalmente para os adolescentes, para os jovens, é algo muito difícil. Quando você tem um ciclo de amizade de pessoas que não conhecem a Deus. Porque, principalmente ali na adolescência, onde a gente tá firmando, tá entendendo as coisas, né, cara? A gente tem muita dúvida quando a gente é adolescente, né, das coisas. E você ter pessoas que te influenciam para coisas ruins, para coisas erradas, é muito difícil. E isso até hoje, assim, qualquer tempo da sua vida, né? Acho que é um escritor que fala que a gente é como é que é? A gente é a soma das 5 pessoas que a gente mais fica perto, né? Se não é escritor, é um coach, né? Alguma coisa. Mas você tava falando assim, antes de você continuar, que tem uma controvérsia no que você falou, né? Porque, na verdade, você falou que gostava de ir pra encher bexiga. Mas há quem diga que você gostava de ir pra comer bolo. Pode continuar lá. Não, eu gostava de estar lá, filho. Eu gostava de brincar, eu era super competitiva, então sabia todos os versículos. Quase nada, né? Catiele, uma amiga lá de Limeira nossa, que a Catiele é mais competitiva que eu, então a gente entrava pra brigar mesmo. E, mais uma vez, né? E eu conheci, né, falando dessa questão de amizade, eu conheci a Amanda, que é a minha melhor amiga, que é a irmã do Fê, na igreja. E, cara, eu falo que ela é uma das pessoas mais apaixonadas por Jesus que eu conheço, assim. Então, cara, como faz diferença você tá ali no momento de angústia, de tristeza, e você ter um amigo de verdade que vai te dar um conselho bom, não vai simplesmente falar chuta o balde e tal. Então, acho que é isso, assim. Legal, mano. E eu falo porque, assim, pra mim foi muito legal. Só mostrar pro pessoal aqui o Cef, que agora a gente tem, ó... Como é que chama isso aqui, Cef? Como é que chama isso aqui, Maria Elisa? A gente tem isso aqui, ó. Fichinha, né? Só eu, Luciano Huck e o Faustão tem. Não, o Faustão é os cadernistas, tá mais chique o Faustão. Mais chique, né? Eu falo porque, assim, quando os meninos meus, eles, assim, começaram a crescer, eu tinha essa preocupação, sabe? De repente, eles, assim, a gente vê que é comum, né? Quem cresce na igreja se acostumar com aquilo ali e não, de repente, assim, enxergar o valor que aquilo tem. Então, o seu testemunho ele foi muito impactante porque, assim, né, geralmente a gente vê que as pessoas, assim, elas até parece que desejam ir para o mundo para experimentar, vamos dizer assim, aquilo lá, e aí, sim, se descobrir em Jesus. Mas você já teve essa experiência com Jesus e eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou, né? Eu conheço a sua mãe,
né? A Dona Clélia é uma das maiores evangelistas que eu já conheci na vida, né? Ela leva de criança a idoso para a igreja e assim, ela leva frequentemente. É o tempo que eu congreguei em Limeira e fui abençoado ali pela vida dela, né? A porta dela sempre é aberta, ela com a cadeira lá fora. E aí passa um vizinho, ela fala, oi, tudo bem, posso te falar? E ela começa a falar de Jesus, e ela já põe a pessoa pra dentro de casa, e às vezes fala assim, meu Deus, a Dona Clélia, ela é maluca, velho, como é que ela vai colocar? E ela coloca e ela ganha aquela pessoa pra Jesus, né? Então eu acho que essa experiência, assim, de ter experimentado Jesus, é uma experiência, assim, que realmente, ela é uma, vamos dizer assim, uma forma que Deus vem honrando a sua mãe pela fé dela, né? E a Bíblia fala muito sobre isso. Você concorda com isso? Sim, concordo muito, Fê. Eu acho que quando a gente tem uma referência dentro de casa, isso muda muito e ajuda muito, né? Então, é o que eu falei, desde pequenininha, minha mãe, eu cresci com a minha mãe, muito envolvida nas coisas da igreja. Minha mãe foi da capelania evangélica, então ela fazia visitas no hospital. Isso ela fez por mais de 10 anos. A garagem lá de casa sempre aberta e sai vizinho, entra vizinho e a gente discipulando e a gente corre ali para fazer oração. Então eu sempre tive essa vivência. E isso, cara, te faz, realmente te ajuda. Mas lógico que isso ajuda, mas não é um fator, porque a gente pode ter também casos em que tem os pais que são muito... Não é uma via de regra, né? Exatamente, são muito cristãos, mas nem sempre é. Mas eu vejo, por exemplo, nos seus filhos, cara, desde pequenininho, eles são muito envolvidos e a gente vê que ama Deus. Eu lembro muito de um dia que a gente foi para o intercâmbio em São José do Rio Preto? São José do Rio Preto, e eu passei muito mal, muito calor, passei muito mal. E na volta na van, o Pi orou por mim. E, cara, eu senti ali um alívio, assim. Então, e o Pi, nessa época, ele devia ter uns 5 anos, era bem pitiquinho. Tenho foto deles bem pitiquinhos. Então, assim, ter alguém apaixonado por Jesus ali, isso te impulsiona com certeza, te ajuda. Não é via de regra, mas com certeza tem um peso muito grande. E eu trago muito esse exemplo, igual você falou. Eu sempre procurei levar meus filhos, assim, eu ia fazer uma visita para orar para alguém, né, para que eles pudessem experimentar e ver que, assim, que o Deus que eu sirvo, ele é um Deus que se move, né? Ele não é um Deus, assim, de domingo, né? Um Deus, vamos dizer assim, de uma forma mais apenas racional, né? Mas é um Deus sobrenatural também, não é um Deus só intelectual, né? É um Deus que realmente se manifesta e de várias formas na nossa vida. E legal, Fê, só um gancho nisso que você falou, sobre um Deus relacional, um Deus, né, do dia a dia, eu levo muito esse ensinamento comigo, assim, da questão de viver Deus no dia a dia. Então, eu busco levar isso para as pessoas também. Durante a pandemia, que a gente estava todo mundo em casa, né, trancado ali, e eu pensando, eu era líder de jovens na época, né, jovens e adolescentes, e eu pensando, como que eu posso fazer para os jovens e adolescentes entenderem, né? Tipo, não ficarem tão à mercê ali de só rede social. Como eu posso alcançar eles, né? E aí eu comecei a trabalhar com a minha rede social, com o Instagram e tal. O que eu levava como lema era justamente isso. Cara, a gente precisa descomplicar Deus. Deus é um Deus relacional, é o Deus do ordinário, é o Deus do dia a dia, né? Por que eu não posso simplesmente estar lavando uma louça ali para Deus? Por que eu não posso estar na escola e pensar que isso é o meu testemunho de uma forma normal, né? E eu recebo muito isso das pessoas. Nossa, mas você é evangélica, né? Você é cristã, mas você não é aquela coisa fechada, Caxias, tal, né? Eu falo, gente... Meu Deus é um Deus divertido, meu Deus é um Deus alegre, meu Deus é um Deus expansivo, amoroso. Por que eu vou ser diferente disso, né? Por que eu vou estar ali só fechada e só restrita a um culto, a um domingo, a simplesmente regras ali que eu nem sei porquê? Não, cara, ele quer me mostrar o porquê de tudo, né? Não é sobre regras, é sobre a gente viver conforme a palavra. Então, acho que é muito legal isso que você falou, de você educar os seus filhos, e eu penso isso e eu passo isso para as pessoas, que Deus é um Deus do dia a dia, é um Deus do ordinário, é um Deus que você está ali fazendo uma atividade física e você está só ouvindo um louvor, mas não está só ouvindo um louvor, você está ali adorando também, no dia a dia. Eu vou gerar uma polêmica aqui, porque o Youssef ele já me ordenou isso aí, né? Ele é o diretor-chefe aqui. Tem muito presbiteriano que não gosta, né? Que acha que não devemos assistir a série The Chosen. Né? Eu acho uma grande bobagem, mas respeito, né? Mas por que eu tô mencionando essa polêmica aqui? Pra corte isso aí, Youssef. Por quê, Má? Porque isso que você falou, eu acho que a série ela consegue retratar
Óbvio que aqui nem tudo que está ali é verdade, há muita conjectura, né? Uma forma florida assim, de poder contar a história, mas ela apresenta assim, um Jesus que a gente consegue enxergar além das entrelinhas. Por quê? Porque às vezes as pessoas olham para a Bíblia, né, e vê Jesus só assim, alguém carrancudo, sentado, ditando diversas regras, né, apontando o dedo. E na série, né, um pouco que eu assisti, eu comecei a assistir agora, você vê um Jesus que sorri, que tira sarro dos apóstolos, que é amigo, que anda, que abraça, que acolhe, né? Você vê um Jesus que chora, né? E às vezes a gente perde essa, vamos dizer assim, essa realidade de que Jesus, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz que Jesus ele realmente deixou a sua glória e se tornou um homem. Ele viveu como um homem, né? Então, ou seja, ele passou pelas mesmas situações que nós enfrentamos, né? Óbvio que de uma forma perfeita, com santidade. Mas a gente vê muito isso ali naquela série e eu acho sensacional porque traz leveza para a caminhada. Faz a gente assim ser firme, né, mas sem ter que ser chato. Exato. Né, ser firme, mas ao mesmo tempo ser atrativo, né, sem negociar os valores. Né, e eu vejo muito isso. Mas, agora a gente vai para das novidades que nós temos aqui. Nós temos um quadro. Né, e esse quadro começar comigo. É o quadro. Eu tenho que fazer alguma performance ou eu posso só falar o nome do quadro? Uma performance, né? Então, o nosso quadro é o Trivia! O que significa trivia? Não faço ideia. Também não, e o Seth que criou, ele vai explicar nos comentários, tá bom? Mas como vai funcionar? Olha aí embaixo que tá aí a explicação. Tá aqui, ó, na legenda aqui, ó. Eu sempre quis fazer, sabe o quê, Marcos? Assim, qual que é a minha câmera? Ah, essa aqui. maravilhoso! Ó, vai tá aqui, tá bom? Vamos lá. É o seguinte, vamos lá. São diversas perguntas bíblicas num tempo de 30 segundos. E a gente vai criar um ranking, né, Yuri? Pra quem responder o maior número de perguntas nesse período de 30 segundos. Tá certo? Ô, meu pai. É tipo aquelas brincadeiras assim, pra expor mesmo, né? Então nós vamos expor essa carência da igreja. Oh my God. Topa participar? Topo. Então vamos Com medo. Vamos lá. O Sérgio vai soltar o tempo e a gente vai começar. Tá, então vamos vai. lá. 1, 2, 3 e... Valendo. Qual animal falou com Balaão na Bíblia? A mula. Qual é o livro da Bíblia que narra o Sermão da Montanha? Mateus. Qual dos discípulos de Jesus era conhecido como discípulo amado? João. Quem escreveu a maior parte dos salmos na Bíblia? Salmos. Davi. Qual é o livro da Bíblia que narra a história de José e seus irmãos? José. E seus irmãos? Meu Deus, não lembro. Pula ou continua? Pula. Quem escreveu a maior parte do Novo Testamento? Do Novo, Paulo. Ai, gente, que difícil. Gênesis, Mar. Gênesis. Ai, me deu um branco. Eu fiquei falando José, eu pensei em Josué. Daí eu falei, não, mas é Josué, não é José. Gente, ó, dá um nervoso isso aí. Não é que ela não sabe, é que é nervoso, né, Mar? Dá nervoso. Mar, vamos continuar nosso bate-papo aqui? Vamos. Conta pra nós um pouco da sua experiência, assim, já depois da adolescência, na época de escolher a profissão, e aí como você entende que essa profissão ela pode ser um instrumento de Deus, naquilo que a gente estava falando mesmo, né? Viver a missão integral. Como você pode ser uma missionária na profissão que você escolheu, e essa experiência assim, de que você mudou para uma cidade, para outra, quanto isso trouxe amadurecimento. Legal. Essas coisas assim. Legal. Eu sou técnica em geomática, então eu fiz o técnico lá em Limeira. E aí chegou aquele momento... Peraí, o que é geomática? Geomática é um curso técnico, onde a gente trabalha com geografia e aplicações de informática, matemática. Então, essa parte de topografia, sensoriamento remoto... agora eu sei que ele mudou o nome, mas basicamente é isso e é isso que eu faço hoje na minha profissão. Trabalho com essa parte de mapas também. E aí chegou aquele momento de decidir. E assim, eu sempre desde pequena falava, cara, mas eu quero fazer missões também. E pensava mil coisas, assim. Mas aí é muito legal, porque a minha faculdade é um testemunho, Fê. Eu... Estou ali naquele momento, vamos fazer a faculdade, e aí o que eu vou fazer, pensando. E aí eu fui as faculdades, geralmente tem aquele momento de portas abertas, onde você vai lá e conhece os cursos e tal. E eu falava que eu queria fazer matemática. E aí eu tinha uma professora no técnico que era engenheira agrícola, e aí ela falou, não vai fazer matemática ou física pura, vai para a engenharia que é aplicada. E aí eu fui no Unicamp de portas abertas, conversei com o pessoal da agrícola e falei, cara, eu acho que é isso.
Mas aí, assim, eu tava terminando o técnico, achando que era isso que eu ia, né, ia seguir nesse caminho. E aí eu falei, mãe, né, a gente tava num período apertado, assim, de grana. E eu falei, mãe, eu quero fazer, prestar, mas eu acho que eu não vou passar, porque eu não tô estudando. Mas eu queria conhecer. Minha mãe, não, em nome de Jesus, você vai prestar e vai passar e tal, não sei o quê. E aí a gente, né, com esforço, pagou a inscrição. E aí, Fê, gente, Deus, assim, porque na primeira fase eu zerei matemática, tá lá, 0. E na segunda fase, eu falo que foi aquele momento que eu entendi de onde surgem as pérolas do Enem, porque assim, eu só lembrava do meu professor falando: não deixa nada em branco, não deixa nada em branco, e eu escrevendo igual louca. E, para a glória de Deus, eu passei ali já de primeira chamada. E fui para a faculdade. E aí, nesse meio tempo, eu fui conversar com o pastor Vinícius, né? Que é meu pastor, um dos meus pastores, né? E eu falei, pastor, eu tô fazendo a faculdade, mas eu queria fazer missões e tal. E aí ele me trouxe algo assim, ele falou, Marilisa, olha o testemunho que é como você entrou na faculdade. Você quer mais respostas de Deus sobre onde você está no lugar certo? E aquilo acalmou meu coração. E aí eu falei, tá, entendi. E continuei, fiz a faculdade e assim, cara, dentro da faculdade eu tenho N mil testemunhos, assim, de como Deus me suportou ali, como trouxe o ajuda financeira mesmo, meus pais, eu sou de uma família humilde, então meus pais, assim, eles sempre se apertaram muito para me ajudar a estar onde eu tô, né, então, e hoje eu entendo assim, Fê, que a minha profissão é mais sobre onde eu tô do que, de fato, sobre a profissão em si. Eu estou no meio agrícola, um meio onde a gente é majoritariamente de homens, né? São muitos homens. São muitos homens brancos, né? Então a gente não tem uma representatividade de pessoas negras, mulheres negras. Eu brinco que eu sou todas as minorias, né? Preta, pobre, evangélica. E aí eu fiquei, cara, e é isso. Deus me levou ali para mostrar para as pessoas justamente isso. Nosso Deus é um Deus do ordinário, nosso Deus nos coloca onde Ele quiser. Se hoje eu estou ali, e é o testemunho que eu sempre levo em todos os lugares, não é porque eu simplesmente, nossa, sou a mais inteligente, ou sou a melhor. Não, cara, é porque Deus me quer ali. Então, eu tenho a oportunidade de falar para muitas pessoas, de conviver e conversar com muitas pessoas que não têm contato com pessoas cristãs. Então, de ter de ser, aliás, ali, algumas vezes a única ponte que ela vai ter com pessoas cristãs. No meio corporativo é muito difícil o cristão ali ser aceito. Então, muitas pessoas elas acabam escondendo isso. Então, assim, é o crente 007. Então, no meio corporativo, é difícil você ver alguém falando, né, batendo no peito, olha, eu sou cristão, ou falando, ou tendo a prática ali no dia a dia, ou, de fato, dando um bom testemunho. Que a gente tem muito mau testemunho de pessoas no mundo corporativo que se dizem cristãos, assim. Já ouvi de pessoas, olha, aquele ali, ele é diácono aqui na igreja, mas lá na empresa, nossa, é terrível. Então, eu sinto que Deus me chama muito para isso também, assim, para eu estar numa posição onde eu possa... eu tenho acesso a muitas pessoas, a um público diferente de pessoas não cristãs, e de mostrar como a gente, como cristão, a gente consegue estar ali, como Deus nos honra, como a questão de prosperar é algo que é do Senhor também. E eu acho que é isso, né? Minha profissão, eu entendo muito, assim, hoje com maturidade, que é por isso que eu estou onde eu estou, assim. E viajar também é algo que me ajudou muito a ser desprendida, né? Então, eu já morei sou de Limeira, morei em Campinas, morei em São Paulo, morei em Rio Preto, morei aqui em Batatais e agora estou morando em Campo Grande. São 6 cidades, né? Então, sou bem desprendida, mas é legal porque ao longo da minha jornada, eu vou convivendo com gente mais diferente ainda e isso vai me ajudando a formar o meu caráter. Acho que isso ajuda mesmo, oxigenar a gente, né? Piada interna. Você conhece o Ladislau? Alô, Luizinho, culpa sua. Ô, Márcia, você contou essa questão do crente 007, né? O pastor Vinícius, ele conta uma história e é real, assim, é triste, engraçada e real. Que paradoxo, né? Mas é isso. O que acontece? Diz que certa vez uma pessoa começou a ir na igreja e tal, e aí, assim, sabe, de uma vida, assim, muito promíscua, e começou, assim, a experimentar uma transformação, a vivenciar, assim, um mover de Deus na vida dela,
né? E ela começou a frequentar a igreja, então ela foi 1 semana, 2 semanas. Aí na terceira semana, ela encontrou um irmão lá, né? E esse irmão ele tava ali de plantão, porque ele era um diácono, tal, não sei o que, né? Mas a pessoa, como é nova na igreja, ela não conhece os oficiais da igreja. E de repente ela chegou e falou assim: Nossa, então, que bom, eu vi fulano aqui na igreja, né? Mas que bom que ele tá aqui, né? Porque assim, nossa, pensa alguém que precisa de Jesus, né? E a pessoa tava ali E faz a pessoa tempo. tava ali, né? Nossa! Eu não lembro se era oficial, se não era, né? Mas assim, era alguém que já estava ali há algum Ai. tempo, né? Então isso é muito triste. Mas, Má, tocando nesse tema aí, acho que é legal porque você também tem essa veia evangelística, compartilhar um pouco pra gente a respeito, assim, a questões da fé. Como que você pode, por exemplo, conversar com alguém dentro do seu ambiente de trabalho de forma respeitosa a respeito do evangelho? Que maneira assim você usa de abordagem? Como que você entende que é eficiente? Como você faz? Legal. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa hoje como igreja é ter diálogos abertos. Então, acho que a gente, antigamente, a gente ficava muito velado com assuntos polêmicos, né? A gente ficava muito velado como igreja, não se tocava nesse assunto. E a própria Bíblia fala que a verdade nos liberta, então conhecimento é preciso. Então, eu acredito que para você falar de Deus no meio né, não cristão, você precisa conhecer o que o meio não cristão está falando. Então, os termos polêmicos, né, hoje, sexualidade, racismo, né, feminismo, esses temas em pautas, você precisa saber para você até saber por que você não acredita naquilo, ou porque você não concorda com aquilo. Então, acho que no meio corporativo, onde a gente está falando de muita gente com muito conhecimento, se você chega lá simplesmente com não pelo não, você não consegue, né? Então, acho que isso é uma coisa, você está sempre aberto a ouvir, então, assim, eu lido com pessoas muito diversas, e assim, eu entendo que o evangelho, né, o pecado, existe a diferença entre o pecado e o pecador. Ele é uma pessoa como nós. Então, para que eu vou marginalizar? Ou para que eu vou... você não, você é feminista. Você é gay. Tipo, cara... E eu falo isso muito para os meus amigos. Cara, eu me relaciono... Você é uma pessoa. Você é um pecador como eu. Então, não tem nada de diferente entre nós. Então, acho que esse olhar empático, o conhecimento... Porque eu acho que a maior facilidade para você ter abertura é quando você dá abertura. Então, assim, cara, você ouviu o que a pessoa tem a falar, o que ela acredita, e aí você fala, olha, dentro da Bíblia eu acredito nisso. Ou com a sua... E aí, assim, o melhor é o exemplo. Então, a sua própria vida vai falar sobre isso. Então, quando eu falo lá alguma coisa assim de tipo, nossa, uma vitória, nossa, Deus que me ajudou, eu creio muito em Deus, eu creio que Deus está me capacitando, tal. Então, isso... as pessoas vão vendo pelo seu exemplo. Eu acho que esse é o melhor jeito, assim, de falar de Deus no ambiente de trabalho ou na escola, em qualquer ambiente que não seja cristão. Assim, acho que é o conhecimento, a empatia e o exemplo. Legal. E é legal porque, assim, eu também identifico, assim, muito essa deficiência nossa de não ter conhecimento sobre assuntos, assim, por uma raiz de, talvez, assim, insegurança, como se isso fosse contaminar a nossa fé. Quando, na verdade, a nossa fé que deveria estar influenciando, né? Eu gosto muito de um autor chamado Abraham Kuyper, né? Que ele fala muito a respeito disso, das esferas da sociedade. E quem cabeça as esferas, por exemplo, a esfera da economia, da cultura, né? Geralmente são pessoas não cristãs, porque os cristãos, eles estão vivendo aquele paralelo de dois mundos, né? O sagrado e o profano. E isso interfere muito, né? Então ainda, assim, tem gente ainda que está discutindo, né, se pode usar calça jeans ou se pode usar bermuda. Quando na verdade hoje o mundo, assim, ele enfrenta, assim, questões muito mais profundas e difíceis de lidar, que nós temos que ter uma certa sensibilidade. Você falou algo que é muito verdade, assim, eu amo você, mas eu não amo o que você faz. Eu sempre levei isso, deixei isso muito claro, né, na minha vida, no meu ministério. Então eu tenho amizade com pessoas, assim, independente da escolha religiosa dela, independente da escolha sexual dela, não significa que eu aceito e que eu concorde com o que ela vive, né? Mas eu a amo, né? E eu creio que o amor de Jesus é o que pode, de fato, fazer com que ela, assim, perceba o pecado e perceba a graça que há em Cristo Jesus, porque foi isso que ele fez, né? Ele veio ao mundo para poder salvar o perdido, né? E a gente está condenando o perdido, e isso não é um papel nosso, não é um papel da igreja, né? É um papel mesmo de Deus. Deus é quem vai separar o joio do trigo. Nosso papel
é proclamar o evangelho até que ele volte. Né? Então eu acho que dentro da empresa, de qualquer outro lugar, nós precisamos hoje estar conscientes dos problemas que enfrentamos, nós precisamos também estar firmes com Jesus, né? Porque isso tem sido assim, a maior, vamos dizer assim, a forma que mais dilui a verdade do evangelho é esse testemunho raso que nós damos. Né? Que as pessoas assim, elas ficam, mas, não, cara, você usa bermuda ou calça, a Bíblia não fala. Até porque se a gente for falar de vestimenta bíblica, a gente está usando, né, aquelas roupas que Jesus usava. Fechado, Óbvio que assim, há um padrão de decência, né? Há um limite. E é legal porque não diz sobre a vestimenta, diz sobre a decência, Exato. Diz sobre caráter, diz sobre não escandalizar o outro, né? E tem muita gente indecente escondida atrás de terno. Exatamente. Né? Tem muita gente indecente escondida atrás de saião. Né? Infelizmente, é uma realidade. Então, é uma hipocrisia muito grande mesmo. E isso faz com que a gente não tenha portas abertas para poder entrar em lugares que o evangelho precisa entrar. Exato. Porque você não precisa... É o que Jesus disse, né? Você não precisa curar o são, você precisa curar o doente. Né? Então, o mundo está doente e nós precisamos ser agentes de Deus aí nesse mundo de forma intencional. E eu acho, foi uma coisa que você falou, e eu vejo hoje muito a deficiência, é que você tem uma galera num outro extremo, que é o Jesus liberalzão, e onde tudo pode, né? Hoje, né, você falou, brincou dos coaches, mas hoje a gente tem um tanto de gente falando abobrinha na internet e trazendo um Jesus mentiroso, que é assustador. Então, assim, é um Jesus que tudo pode, é um Jesus... É aquele relativismo sobre a verdade. Então, isso não existe. A gente, como cristão, a gente tem que combater muito isso. E hoje a gente tem muitos cristãos que estão bastante armados, né? A gente tem um pessoal, tem cientistas, tem um pessoal falando sobre temas raciais, sobre feminilidade. A gente tem muita gente boa aí, né? Que tem estudado, né? Por exemplo, cara, a gente tem o Wagner fez mestrado, né? Então, assim, a gente tem pessoas cristãs que muito gabaritadas para falar sobre as verdades, assim, e não negociar, né? Não tem essa coisa de relativismo. Gente, o pecado é pecado. É pecado aqui, é pecado... Não dá para florear. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. Uma coisa é você ter empatia. Outra coisa é você... Né, o que você falou, eu amo você, mas não é um pecado, não tem como a gente negociar, acho que isso é um ponto Sábado importante. Eu tava lá em Limeira, pregando no acampamento Follow Jesus lá. Um abraço, um beijo pra galera lá, espero que vocês me assistem, senão eu não vou mais aí, hein. Essa galerinha é boa. E aí eu falei muito sobre isso pra eles, porque assim, há uma geração sendo influenciada por exemplo, um amor que não é um amor bíblico, né, e até um dos exemplos que eu usei é a respeito assim, por exemplo, um celular, um iPhone, né? Eu nunca tive um iPhone, você tem iPhone, né? Então, assim, quais são as melhores formas para você aprender a desfrutar o máximo do seu iPhone e conservar ele ao máximo? Duas formas, né? O manual ou indo direto ao Steve Jobs lá, né? Que é o criador do iPhone. Por quê? Porque me consultar, né? Você vai ter uma informação superficial e rasa do que eu ouvi falar. E a gente está vendo as pessoas assim, elas excluírem a fonte. Porque qual é a fonte para nós consultarmos? É a palavra de Deus e é o próprio Criador, né? Que se revela, que fala com a gente. Então, eles ficam muito com a opinião dos outros, né? E deixam de procurar essa fonte. Quem é melhor para falar para nós sobre sexualidade? E eu até trabalhei um pouco disso. Quando a gente vai para Gênesis, a gente vê, né, o propósito da criação, a gente vê o propósito do casamento, a gente vê o propósito, como que a gente vive em sociedade, né, o propósito do trabalho. Então, a Bíblia, ela é a nossa fonte. A Bíblia, e ela tem sido muito negligenciada. Sim. E eu queria entrar um pouco sobre isso com você, para a gente falar sobre isso. Assim, qual é a sua relação com a palavra de Deus? Como é as suas devocionais? Como é a sua vida, assim... Qual é a sua visão a respeito da importância que as escrituras têm no seu dia a dia como suporte para a sua fé? Não, ótima pergunta. Falando mais uma vez sobre conhecimento, né? É isso que você falou. Se a gente não for pro manual, a gente não vai saber, né? Então é isso. Hoje tem um mundaréu de gente nas redes sociais, que é o que a gente mais consome hoje, infelizmente, falando sobre abobrinha. Então, o que vai te fazer confrontar e saber? Até
que tipo de conteúdo você acessar é a própria palavra. Então, eu faço minha devocional todo dia pela manhã, eu leio ali a minha Bíblia, eu oro, eu leio algum livro junto com a Bíblia. De sábado, por exemplo, que eu tenho mais tempo, então eu tenho mais um momento maior de louvor, adoração. Isso é algo que também eu desmistifiquei muito, porque às vezes a gente acha que a devocional tem que ser aquele momento em que, tem que, né, parar tudo, botar roupa de domingo. E não, cara, a devocional é algo sobre o seu dia a dia ali. Então, não se sinta, às vezes, pressionado, né, você que está ouvindo, a ter um momento perfeito. Ele, não, mas eu tenho, né, o presbiteriano tem que ter os 3 pontos ali, tem que ter a liturgia. Cara, a devocional é sobre você e Deus. É o momento em que você para e você se concentra na sua ligação com Deus. E aí, se você tem 5 minutos para fazer isso, se você tem 30 minutos para fazer isso, use o tempo que você tem hoje. Não... A gente tem que parar de se prender a isso de que, se eu não fizer 1 hora, aí você acaba não fazendo, porque você fala, hoje eu não posso fazer 1 hora, então nem vou fazer nada. Então, acho que isso é errado. Você ter aquele momento de qualidade. Então, eu penso muito mais sobre qualidade do que quantidade, né, em questão de tempo. E os dias que eu tenho mais tempo, eu faço mais. Os dias que eu tenho mais curto, eu faço menos. E eu busco ter conexão com Deus o dia todo. Então, por exemplo, eu tenho um costume, eu anoto tudo porque a minha memória é péssima. E eu tenho um caderninho. Então, na parte de cima do meu caderninho, todo dia antes de começar a trabalhar, eu escrevo um versículo. Geralmente é o versículo que eu li na devocional. Eu coloco naquele versículo do dia que tem na internet e escrevo lá um versículo, porque eu fico com aquele versículo o dia todo ali. Quando eu estou fazendo algum trabalho mais assim, de rotina, eu coloco um louvor. Então, aquele é um momento ali que às vezes eu paro, cara, é um louvor que me toca muito, eu paro ali, aí eu adoro a Deus naquele momento. Então, acho que eu tenho muito isso de ter a ligação com Deus durante o dia todo. Então, e eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe, às vezes, ela tá andando assim, aí de repente ela fala, ai, meu Jesus, e começa a orar. E canta a música errada. Minha mãe canta todos os louvores, ela muda a letra. Então, acho que é muito sobre isso, assim, a gente desmistificar isso, né? Porque Deus é alguém da sua família. Você tem que pensar como Deus, alguém da sua família ali que você tem o tempo todo. Você quer ter contato, né? Pra gente encerrar aqui, já caminhando pro fim, vamos fazer um bate-bola? Ah, meu Deus! Ping-pong ou bate-bola? Como que nós vamos batizar isso aqui, Yu? Você escolhe, ping-pong ou bate-bola? Você que é nosso chefe. Bruxão. Ping-pong, bate-bola. Bate-bola, então vamos lá. Vamos lá, bate-bola, Má. Vamos. Se você pudesse estar presente em um milagre de Jesus, qual escolheria? Se eu pudesse estar presente em um milagre de Jesus, eu escolheria, eu acho que a multiplicação, que na verdade tem gente que defende que não é um milagre, né? Mas eu acho assim muito louco ficar pensando no, tipo, e vai dando, e não cabe, não cabe, não cabe. Era rápido. Já vivi esse milagre aí. De nunca acabar? Thaís, a gente convidou um pessoal pra comer em casa, aí chegou outra pessoa, você sabe como funciona aqui, né? Aí chegou outro, e aí eu fui falando, né? Quer jantar também? Quer jantar também? E a Thaís só aqui pra mim. E eu, né? E o potinho de feijão aqui, né? E ela olhou, eu sei que todo mundo comeu, ficou cheio, né? E sobrou frango ainda. Ai, tá aí. Vamos lá, Má, bate perdi bola. 2 vezes o milagre. Bate bola. Qual livro da Bíblia você recomendaria pra alguém que nunca leu a Bíblia? Filipenses. Se você pudesse fazer uma pergunta a Deus, qual seria? Uma pergunta pra Deus? Não vale o céu tem pão. Eu acho que eu perguntaria como que é a morte. Qual é a sua passagem bíblica favorita e por quê? Filipenses 3:12, que fala sobre que que eu não alcancei, mas eu prossigo para alcançar aquilo pelo que eu fui alcançado. Amém. Qual é o ensinamento de Jesus que mais impactou sua vida? Eu acho que é amor. Toda vez que ele fala sobre amor nos ensinamentos, para mim é algo que é muito louco. Pensar que a gente tem que amar as pessoas, que é um desafio. Amém. Má, gostou de participar? Amei! Foi top? Espero que tenha dado tudo certo. A gente gostou muito também. E o Cef, não me corte, o Cef. A gente gostou muito de receber você. Você, né, como disse, tem um amor, um carinho especial por essa igreja, mas essa igreja também tem por você. A sua passagem, que apesar de breve, foi marcante para todos nós. Você é alvo das nossas orações, também do nosso amor, né? Nossa história ela já tem mais tempo, mas conte com a gente, né? Mesmo lá
onde você está lá, em Campo Grande, né? Nós seremos a mesma família, né? A família da fé, a família de Cristo, tá bom? Tá, legal. Dá um recadinho pro pessoal aí que nos assiste e depois faz uma oração pra gente. Faço. Primeiro, agradecer por essa oportunidade, Fê. Eu amo você, amo Jesus na sua vida, sua família, é minha família, né, o Fê? Além de meu pastor, é o meu irmão, então, obrigado mesmo. E é lindo ver o que Deus tem construído na sua vida e na igreja através de você. Que bom que você tem sido usado. Para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, que bom que você chegou até aqui. Espero que tenha sido edificante para você e que você consiga desfrutar desse Deus próximo, esse Deus que está sempre junto e esse Deus que quer se relacionar com você, tá? Desmistifica esse Deus longe, traz ele para perto. E agradecer o nosso bruxão aqui. Espero que ele tenha pegado meu melhor ângulo. E é isso, pessoal. Certo, gente? A Má vai fazer uma oração para nós e nós estamos encerrando nosso terceiro Presbicast. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você continue conosco por muito tempo. Não esquece, né? Aquela coisinha fácil de fazer. Deixa o joinha, compartilha, curta, comenta, que vai ser bênção demais pro reino. Vamos lá. Paizinho querido, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Deus, por cada pessoa que está ouvindo nesse momento, Senhor Deus, esse bate-papo que tivemos. Como é bom falar sobre o Senhor, como é bom falar sobre a caminhada, Pai. Eu te louvo, Deus, pelo privilégio, Senhor Deus, de ser tua filha, Pai. Que essa mensagem possa alcançar pessoas, que possa trazer paz e alegria, Pai. Obrigado, Deus, por essa igreja evangélica, essa igreja bíblica, Pai. Obrigado pela vida do Felipe, pelo Wagner, Pai, pastores que têm ouvido o chamado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, não esqueça, hein? Foco na missão, tá à venda ainda. Restam apenas algumas unidades. Corre lá que dá tempo de você comprar. Livro top, Pastor Wagner escreveu aí pra nós, tá bom? A gente vai dar moral ao pastor. Tem outros livros aqui, mas é do Pastor Wagner, Livraria Ictus, a livraria missionária.